Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, Ao contá-las todas, lhe faltava uma. lhes faltava uma, e triste chorou. As 99 As 99 deixou no aprisco, deixou no aprisco, e pelas montanhas, e pelas montanhas ao buscá-la foi, a buscá-la foi. a encontrou gemendo, Encontrou gemendo, tremendo de frio, tremendo de frio. curou suas feridas, Curou suas feridas, pôs em seus ombros e ao redil voltou. esta mesma história Essa mesma história volta a repetir-se, volta a repetir-se. pois muitas ovelhas Pois muitas ovelhas perdidas estão. aleluia. Mas ainda hoje O pastor amado o pastor amado chora tuas feridas, chora tuas feridas, chora tuas feridas, chora tuas feridas e quer te salvar. e quer te salvar. As 99 As 99 deixou no aprisco, deixou no aprisco, e pelas montanhas pelas montanhas ao buscá-la foi. a buscá-la foi. Aí o pastor encontrou o quê? Ao encontro, Gemendo, aquela ovelha estava gemendo, tremendo de frio, tremendo de frio, curou suas feridas, curou suas feridas, pôs em seus ombros. Aí você fala assim: pastor, por que o senhor cantou esse hino? Me dá a imagem do aprisco na tela, por favor. Depois da imagem do aprisco na tela, eu vou pedir ao pastor Eric a imagem do pastor carregando a ovelha. O aprisco era um cercado de pedras, aonde na noite as ovelhas ficavam. O pastor de ovelha, eles procurava fazer esse cercado para proteger as ovelhas dos predadores, porque na noite os predadores vinham para comer as ovelhas, destruir as ovelhas. Porém o pastor amado, conforme o hino, observe na imagem aonde ele está. Ele está onde? Ele está na entrada. Observe a imagem. Porque ele está na entrada. Por isso que Jesus é comparado: eu sou a porta. No livro de João capítulo 10 você vai encontrar ele dizendo que ele é a porta. Aquele que passar por mim achará pastagens. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá e achará o quê? Pastagens. Jesus é a porta. Agora volta a imagem, pastor Eric, excelente. Ele fica na porta guardando as ovelhas. Qualquer movimento estranho, ele está atento. Quando a ovelha está tremendo, gemendo de frio, ele abraça, ele acolhe, ele esquenta, ele protege.
Eu gostaria agora, nesse momento, que a igreja se preocupasse em dar toda atenção aqui, mas toda atenção. Hoje você vai ouvir o Salmo 23 de uma forma que talvez você nunca ouviu. Eu vou tentar o máximo possível ser objetivo e destrinchar cada versículo do capítulo do Salmo 23. Por isso que eu cantei esse hino, porque o hino fala sobre o aprisco. Eram sem ovelhas, como é que diz a canção? Eram sem ovelhas juntas ao aprisco. Ali ficavam as ovelhas no aprisco, e o pastor amado ficava na porta. Dá para você enxergar aí mais um pouco? O pastor está segurando alguma coisa ali na mão. Todo pastor, ele tem que ter um cajado. E hoje eu vou te explicar a você por que o pastor tem que ter o cajado. E por que no Salmo 23 fala: a tua vara e o teu quê? Me consolam. O pastor, ele tem que ter o cajado ou uma vara. Você vai entender. Porém, eu gostaria de cantar novamente o refrão dessa música. As 99, por gentileza, o levita. Vamos lá. As 99 deixou no aprisco, deixou no aprisco, e pelas montanhas, a buscar a flor, a encontrou gemendo. A ovelha estava como, gente? Como ela estava? Tremendo de frio. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros, e ao redil voltou. Vocês agora, as 99, quero ouvir. As 90 deixou no aprisco, e pelas montanhas, a buscá-la, a encontrou gemendo, a encontrou tremendo de frio. Curou suas feridas, colocou em seus ombros e ao redimou. Essa canção nos faz entender que nós somos o quê? Alguém falou aí? Ovelha. Você vai fazer uma pergunta inteligente para quem está ao lado, porque tem tudo a ver com o Salmo 23. Quem ri não vai para o céu. Olha para a pessoa que está ao seu lado e pergunta: você é ovelha ou bode? Pastor, não estou entendendo essa pergunta. Ovelha ou o quê? Ovelha obedece e ouve a voz do seu pastor. Alguém já criou bode aqui? Alguém aqui é criador de bode? Diz que bicho ruim para criar. O bicho é teimoso, é cabeça dura. Às vezes a pessoa acha que é ovelha, mas talvez ela pode ser um bode. Que isso, pastor José? Você vai entender a mensagem de hoje. Leia comigo o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Para aqui, por favor. Davi, ele reconheceu que Deus era Senhor. Davi nunca se dirigiu diante de Deus chamando ele de você. Você. Observe que quando a gente reconhece uma autoridade, a gente chama de quê? Senhor, Vossa Excelência, autoridade, doutor, doutora. A gente não trata essas pessoas de você. Por isso que hoje tem pais que ainda ensinam seus filhos a chamar os mais velhos de quê? Senhor e senhora. Tem pais que não ensinam não. Tudo bem, é a sua criação.
Mas se tem uma coisa que eu não concordo, posso falar, gente? É uma criança de 10 anos, 5 anos, 14 aninhos, 15 aninhos chamando um adulto de você. Eu acredito que seja a nossa criação. Quem é dessa criação? Ótimo. A nossa criação é de tratar os mais velhos de senhor e senhora. A nossa criação foi aquela de entrar no ônibus e a gente está sentado e chegar alguém da terceira idade, algum adulto, a gente o quê? Levantar e dar o lugar. Pode sentar. Hoje você vê a senhora entrando no ônibus, o jovem está sentado, olha para ela e continua. Quem já viu isso? Esses jovens não têm princípios. E a pergunta é: será que o culpado são eles ou os pais? Davi, ele reconheceu que Deus não poderia ser tratado de você. Você é o meu pastor. Davi começou a dizer o Senhor, porque o Senhor, Davi tinha temor. O que é temor? Respeito, é reverência. A pessoa que tem temor às coisas de quem? Ela respeita, sabia disso? Aqui há uns anos atrás eu tive uma experiência de uma confusão que teve no bairro. E aí os meninos subiram e iria pegar um rapaz que estava aqui de outro bairro. Esse jovem tinha feito alguma coisa aí, alguma coisa. E subiram um meio mundo de meninos aqui, tudo armado até os dentes. E esse jovem que estava de outro bairro, que estava aqui, entrou aqui na igreja desesperado. E ele foi direto para aquele banheiro masculino e se trancou. Os jovens, os meninos subiram. Quando chegaram aqui, avisaram: o rapaz está aí dentro. E o chefe falou assim: ninguém vai entrar na igreja. Aí um falou: não, a gente pega ele, tira de dentro da igreja e leva. E o maioral falou: ninguém vai entrar na igreja. Isso é o que? Temor. Você vê gente que não é da igreja, mas tem temor com as coisas de Deus. Não precisa ser da igreja para você ter respeito com as coisas de Deus. Não precisa você estar de segunda a domingo na igreja para você ter temor. Eu já vi pessoas que falam assim: ó, eu vou preparar uma roupa para eu ir para a igreja, porque eu não tenho muita roupa não, embora Deus não está preocupado com isso. Concorda comigo? Jesus diz: vinde como estáis, mas não permanecer. Deus está preocupado com as suas vestes, se estão adequadas ou não. Mas você vê que tem pessoas que não são da igreja, que elas falam assim: ó, quando eu tiver uma roupa eu vou, porque a roupa que eu tenho não é muito boa para ir para a igreja não. Isso é o que? Temor. Você vê, tem pessoas que elas chegam na igreja, ela se comporta porque ela sabe que o lugar é casa de oração. Ela não fica dentro da igreja botando um pé em cima da poltrona, ou colocando um chiclete debaixo da poltrona, porque ela entende que é a casa de quem? De Deus. Ela tem temor. E esse temor ela leva lá fora. Se alguém lá fora brincar com as coisas de Deus, ela logo fica séria. Qualquer outro tipo de resenha ela curte, ela ri. Mas brincou com as coisas de quem? Ela se comporta. Davi tinha temor com as coisas de Deus. Então ele disse: o Senhor é o meu pastor. O seu pastor não é o pastor Josnen. O seu pastor não é o bispo, não é o apóstolo, não é a missionária. O seu pastor é quem? É Deus. Porém ele só é pastor de quem é o que? Ovelha. Como é que ele vai ser seu pastor se você não é ovelha? Como é que você pode falar para ele: o Senhor é o meu pastor, se você só lembra dele uma vez ou outra, uma vez no ano? Como é que você diz: o Senhor é o meu pastor, se você não está fazendo a vontade dele? O Senhor é o meu pastor. Ele quer ser o seu pastor.
Você quer ser ovelha dele? Porque se você for ovelha de Deus, aí a promessa se cumpre. Nada, o quê? Faltará. Olha aqui para mim. Nada te faltará. Então quando a ovelha estiver gemendo, tremendo de quê? De frio, o pastor amado vai pegar em seus braços. Tem a imagem aí, pastor Eric, do pastor carregando a ovelha? Tem alguma imagem aí semelhante? Se tiver, coloca na tela, se tiver. O pastor, ele carrega a ovelha. Quem tentar contra a ovelha dele, vai se ver com o cajado do pastor. Amém? Quem se levantar contra a ovelha, para destruir a ovelha, vai ter que passar por cima do pastor. E o seu pastor é tão forte. O seu pastor, quem foi que já venceu o seu pastor? Ninguém. Então ele carrega em seus braços a sua ovelha que ouve a sua voz, que faz a sua vontade. Então nada vai faltar para ela. Quando ela tiver com sede, ele vai dar o quê? Água. Quando ela tiver com fome, ele vai dar alimento para ela. Quando ela se sentir sozinha, ele vai se fazer presente ao seu lado. Quando faltar saúde, ele vai vir com curativo, ele vai vir com remédio, ele vai vir com a cura e vai curar as suas feridas. Às vezes a ovelha fica meio perdida, porque ela está um pouco dispersa do rebanho. Ela está um pouco perdida, porque ela está meio dispersa do rebanho e distante do seu quê? Pastor. Então quando a ovelha está meio dispersa, perdida e distante do pastor, ela se sente sozinha. Deus esqueceu de mim, Deus não ouve minha oração, Deus ama todo mundo menos a mim. Ela começa a questionar: está faltando isso. Eu estava indo para a igreja, mas algumas coisas andou, outras não. Mas por quê? Porque ela está dispersa, ela está distante do seu pastor. Mas se ela está perto do seu pastor, nada vai o quê? Faltar. Olha o segundo versículo. Ele me faz repousar. Coloca na tela para quem está em casa. Ele me faz repousar em pastos o quê? Verdejantes. Me dá a imagem dos pastos verdejantes, por favor. Os pastos era um lugar que as ovelhas se alimentavam. E o pastor tirava do aprisco, conduzia de 2 a 3 quilômetros e levava as ovelhas para o pastos verdejantes. E o pasto era lugar de abundância, de alimento. A ovelha que tem o seu pastor perto, ela nunca vai ficar com fome, porque ela sempre vai se alimentar do principal alimento, que é o quê? A palavra de Deus. Ela sempre vai comer a palavra de Deus. Então quem ler a palavra se alimenta. Quem ler a palavra pode passar pelo vento forte, pode vir o dia mau, mas ela permanece de pé, porque ela se alimenta da palavra. Ela está em pastos verdejantes. O que significa pastos verdejantes? Provisão, fartura, abundância. Mas o pastor só pode te conduzir a pastos verdejantes se ele for seu pastor e se você for ovelha do rebanho. E nada vai te faltar, porque ele vai te conduzir e vai fazer você repousar em pastos verdejantes. Como diz o versículo: leva-me, coloca na tela, leva-me para junto das águas de descanso.
Qual é as águas de descanso? Eu peguei essas imagens na internet para que você possa entender melhor. Me dá aí as ovelhas em água de descanso. Dá licença aqui, gente. Em água de descanso, ali são águas paradas. Você sabe que Davi, quando ele disse: leva a mim para águas de descanso, Davi era pastor de ovelha. Então ele fez um paralelo com o pastor de ovelha, trazendo para os cuidados de Deus para conosco. Porém, a informação é de pastor de ovelha: a ovelha não bebe água, a água em águas correntes, águas movimentadas, que se elas verem as águas movimentadas, elas ficam agitadas. Então o pastor tem que levar a ovelha para a água de descanso, águas tranquilas. Algumas versões bíblicas falam águas tranquilas. Observe que é tipo um rio. A água está parada. Então enquanto a água está parada, naqueles pastos verdes ali, verdejante, ela bebe. E se ela bebe da água, ela descansa. Eu só encontrei paz quando eu passei a ser ovelha do meu pastor. Eu só encontrei descanso quando eu passei a obedecer a sua palavra. Eu só encontrei a paz e o descanso quando eu me entreguei a Cristo. Quando me entreguei a Cristo, naquele momento, sim, eu tive descanso. Eu descansei no Senhor. Mas enquanto eu tentei do meu jeito, a coisa não fluía. Às vezes você está aqui agora e tudo que você precisa é de águas de descanso. É descansar. Tua cabeça está a 1000 por hora, uma confusão de pensamentos, sentimentos, vontades, desejos, problemas, e que você não sabe mais o que fazer. Você está assim: meu Deus do céu, por onde começar? Tudo que eu preciso é de descanso. E eu creio que hoje Deus vai te entregar esse descanso. E como é que Deus entrega esse descanso? É quando Ele te apresenta a solução. Ninguém consegue descansar com a dívida na cabeça, com um problema a um palmo do seu nariz. O descanso nos alcança quando a solução do problema chega. E o nosso pastor, ele tem a solução. Olha o 3º versículo: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Tem uma imagem que eu vou usar ela 2 vezes, de um pastor fazendo um curativo na ovelha. Me dá essa imagem, por favor. O refrigério é como se o pastor chegasse para você e ele chegasse com uma unção para te acalmar, um tranquilizante, um calmante. E quando ele chega, ela se entrega, porque ela está sendo cuidada pelo seu pastor. Ela se sente tão à vontade que ela relaxa nos braços do pastor, porque ela tem a consciência que ele é o único que pode cuidar ou cuidá-la. Ela tem a consciência que ele é o único que tem a unção do refrigério, a unção que tranquiliza, a unção que acalma, que sara, que cura. Às vezes a gente tenta encontrar um refrigério nos lugares aí fora, em pessoas, e que ninguém vai conseguir fazer o que só Deus pode fazer. Por isso que a Bíblia fala: refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra do quê? Da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Para, por favor, me dá a imagem do vale da sombra da morte.
Está vendo aquele risco verde que nós fizemos na tela? As ovelhas andavam por ali. Observe que se elas se deslizassem um pouco, elas cairiam e morreriam. Era um momento que a ovelha se sentia amedrontada, em apuros. Ela se sentia ali, aquela ovelha, é como se fosse assim: eu não posso errar, porque se eu errar, se eu pisar numa pedra aqui, ou se alguma outra ovelha me bater, se bater em mim, eu caio aqui e morro. E Davi está dizendo aqui no versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Por que morte? Porque ovelhas já morreram no vale. Mas você não vai morrer no vale, não. Tu vai passar por esse vale, e vai passar e vai vencer esse vale. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Olha outra imagem, as ovelhas ali andando, olha só. Elas estão andando em grupo junto com o rebanho, pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum. Porque o quê? Porque o quê? Tu estás comigo. Ainda que você esteja no vale, ainda que você esteja na fornalha, ainda que você esteja no deserto, você não está sozinho. Você não está sozinha. Existe um Deus segurando você pela mão. Existe um Deus que não vai deixar você tropeçar. Existe um Deus que não vai deixar você cair. E se cair, Ele vai te levantar. Se alguém tentar te derrubar, Deus vai te proteger. Porque diz a Bíblia no Salmo 23, versículo 4: Tu estás comigo. A tua o quê? Vara e o teu cajado. Me dá a imagem do cajado e da vara, por favor, na tela, para as pessoas mais ainda entenderem. Olha a imagem do cajado e da vara do passado. O pastor tinha, ele era obrigatório ele ter um cajado. Por que o cajado? O cajado dá direção. O cajado puxa. Imagina se a ovelha caísse de um buraco, ele ia tirar como aquela ovelha? Então ele pegava o cajado, com a ponta do cajado, e ele puxava a ovelha. Então todo pastor de ovelha precisava ter um cajado. Mas a Bíblia está dizendo que a tua vara e o teu cajado me consola. Mas olha aqui para mim, por favor. O cajado às vezes nem sempre consola. Posso falar, gente? Às vezes machuca. E aí que está o grande problema, quando a ovelha não quer ser machucada. Sabe por que eu peguei aquela outra imagem da ovelha, o pastor fazendo curativo? Me dá novamente essa imagem. Diz os teólogos, havia uma história no passado que tinha uma ovelha muito agitada, e ela não queria obedecer. Ela não queria ficar na mesma linha de direção do rebanho. E quando vinham os predadores, algo do tipo, ela saía correndo, não ficava junto com as outras. Então o pastor no passado, o que foi que ele fez com o cajado? Fala aí, gente. Bateu. Eu sei que para algumas pessoas não conseguem entender, né? Ai, nossa, que isso? Coitadinha da bichinha. Mas quem disse que o machucado é para te matar? É para fazer você crescer. Porém a ovelha não consegue entender naquele momento. Naquele momento, seu Maico, seu Jonathan, dona Laís, a ovelha rejeita. Esse pastor está sendo muito pesado. Eu não concordo, não gostei. Doeu, machucou, foi duro. Mas o cajado nem sempre vai consolar. Às vezes vai machucar. Porque às vezes vai machucar. Vai machucar para deixar a ovelha mais para perto. Vai machucar para trazer a ovelha para perto do rebanho. Então o pastor naquela época teve que fazer isso. Quebrar a patinha da ovelha. E o que foi que ele fez? Colocou ela nas costas e carregava ela. Ou seja, o problema foi o quê? Resolvido. Pastor, traduza para mim.
Deus prefere te ver perto chorando do que distante sorrindo com um falso sorriso. Deus não aceita te perder. Então às vezes você vai estar lá fora, curtindo, e daqui a pouco um vento. Aí você, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Jesus, meu Pai do céu, o que está acontecendo? Aí você vai ouvir aquela voz: vai para a igreja. Você deixou de orar, você deixou de buscar. Mas eu não consigo voltar para a igreja. Aí Deus, tá bom, já que você não consegue, peraí. O vento mais o quê? Mais forte. Mas eu não tenho tempo ainda, não tenho tempo, porque a vida é corrida. Aí Deus. Se lembra aquela frase? Quem não vem? Eu prefiro pelo amor. Quem prefere pela dor aqui? Dona Carliane? Dona Janaína? Você não deixa nem terminar, já vai levantando a mão. Mas quem prefere aqui pelo amor? Longe de nós esses ventos fortes de Deus. Então Deus, que é o nosso pastor, Ele tem um cajado para consolar, para nos direcionar, mas também para nos machucar. Às vezes Deus é preciso Deus pegar o cajado e bater assim um pouquinho, o Wagner, na nossa cabeça. Cabeça dura um pouquinho. Quem já tomou uns cajados de Deus já? Já tomou? Já tomou umas duas que eu não quero tomar mais não. Já chega. Mas o cajado pode consolar, sim, mas o cajado também machuca. Mas aqui entre nós, gente, para fechar, foi o momento que a gente mais cresceu. Foi o momento que a gente foi confrontado. Foi o momento que a gente foi perseguido. A gente foi exortado. É nesse momento que Deus quer de nós um coração quebrantado. A tua vara, o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça, o quê? E o meu cálice. Sabe por que Davi fala isso? Unges a minha cabeça, dona Priscila. Unges minha cabeça com óleo. Me dá a imagem de um pastor derramando o azeite. Quando eles levavam as ovelhas para os pastos verdejantes, ou para as águas tranquilas de descanso, o pastor derramava o azeite, porque tinha muito inseto, muito mosquito, e alguns deles se aproveitavam da tranquilidade da ovelha e começava a ficar na cabeça da ovelha, e ali poderia picar, gerar feridas, e a ferida vai chamar mais ainda eles. Então o pastor derramava o azeite sobre a cabeça, porque quando o mosquito ele pousava, ele escorregava. Por isso que Davi usou esse termo: unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Mas trazendo para a explicação bíblica, o óleo representa o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, ainda que lá fora alguém queira a tua cabeça, vai ter que desejar a cabeça do Espírito Santo, porque a sua cabeça, ela está molhada, ungida com óleo santo. O Espírito Santo está sobre ti, e o meu cálice transborda. A tua vida vai transbordar de quê? De paz, de amor, de alegria. Você sabe quem só dá o que a gente tem. Então você vai começar a transbordar, e que você vai começar a espalhar um belo sorriso de alegria, de felicidade, de amor, de paciência, porque o Espírito Santo entrou em você. E o último versículo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha, e habitarei na casa do Senhor. Olha aqui para mim: bondade e misericórdia só segue quem dá. Quem dá misericórdia, quem dá bondade, recebe de Deus bondade e misericórdia. Não queira bondade e misericórdia de Deus se você não dá para as pessoas. Como é que eu vou ter ali, o pastor, uma imagem de Davi com as ovelhas direcionando? Como é que eu vou ter bondade e misericórdia de Deus se eu não tenho piedade e misericórdia das pessoas?
Olha o versículo que Davi fala: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi tinha prazer de habitar na casa de Deus. O culto aqui 2h30, estourando 3 horas, o culto. Mas se você for em um show lá fora, é quantas horas? 3, 4, 5, 10, a madrugada, dona Cleia. E quando termina 5 da manhã, o povo está assim, ó: por que parou? Parou por quê? Mais uma. Verdade, mentira, gente? Mas quando a pessoa vem para a igreja, ela fica toda hora olhando para o relógio. Aí você se pergunta: tu acha que essas promessas do Salmo 23 se cumprem na sua vida se você não é ovelha? Claro que não. A ovelha, ela tem prazer, dona Janaína, de estar perto do pastor. Então quando ela entra aqui, é o melhor lugar para ela. Ela sente paz, ela se sente segura, ela se sente protegida. Ela não tem pressa, ainda que ela tenha suas responsabilidades, mas ela se sente fortalecida. E quando termina o culto, puxa, agora só domingo que vem. E fica aquele culto de gostinho de quê? Porque ela é ovelha. Pergunta de novo para a pessoa. Pergunta, agora olha nos olhos dela. Pergunta: você é ovelha ou você é bode? Me deixe, viu? Porque se ela é ovelha, ela está com prazer aqui nesta manhã. Posso falar, gente? Mas se ela é bode, seu Elcio, tranca aquela porta ali, porque daqui a pouco ela vai sair correndo. Ela está agoniada, está nervosa, ela está, meu Deus do céu, ela está agoniada, agora agitada. Mas a ovelha está assim, ó: que prazer estar na casa do Senhor. Por isso que você vai louvar assim, ó: o Senhor é o meu pastor. Cadê a grama? E nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, e a grama me faltará. Ainda faço questão de ajudar. Vamos lá, obreiras. Pelo vale da sombra da morte, nada, ainda eu ande. Pelo vale, as pessoas podem ajudar também, tá? Sombra da morte, nada, eu nada temerei. 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 Ele faz me repousar em pastos verdejantes. Ele faz me repousar em pastos verdejantes. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada, eu nada temerei, nada temerei. Fique de pé, pessoal. Nada temerei, nada temerei. Eu gostaria que você olhasse para a tela. Pastor Eric, me dá o Salmo 23. Segure sua garrafa com água. Isso. Segure sua garrafa com água. Isso. Coloca na tela para quem está em casa e aqui o Salmo 23. Nós vamos repetir em oração agora. Tá certo? Fecha os teus olhos, ou melhor, segure sua garrafa com água, olhando para a tela. Leia comigo em oração. O Senhor é o meu pastor
e nada me faltará. Faz verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Levante a sua garrafa com água, feche os teus olhos e ore comigo a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, venha a nós ao teu reino, assim na terra como nos céus. Assim como nós perdoamos, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Diga comigo: meu Deus, quando eu beber desta água, que as promessas do Salmo 23 se cumpram na minha vida. Diga: meu Pai, eu creio nesse domingo profético, nesse domingo de cumprimento de promessas na minha vida. Diga: meu Pai, quando eu beber desta água, que o teu Espírito, a tua presença entre em mim, o teu poder me alcance, a tua graça e a tua misericórdia me alcance. Meu Pai, consagra esta água. Esta água foi retirada da ponta do altar, e ao bebermos desta água, Senhor, haverá cura, libertação, derramamento do teu Espírito, fortalecimento. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, quando todos beberem desta água, receberão a presença do Espírito do Senhor sobre o corpo, sobre a alma, sobre o coração. Levanta para o alto a garrafa mais alta e diga: eu creio que esta água, ela está ungida e consagrada pelo teu poder. Agora você vai beber 3 vezes, 3 goles, um pouco dessa água. Pode beber. Nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. eu nada temerei, nada temerei, eu nada temerei. Eu creio no cumprimento de promessas. Agora olha aqui para mim, com a sua garrafa, esse lado de cá. Vocês vão lá para trás, vão passar pelo caminho, pela grama, representando pastos verdejantes. Amém? Passa orando, dizendo: meu Pai, guarda a minha casa, guarda a minha família, guarda a minha saúde. Senhor, que cada promessa do Salmo 23 se cumpra na minha vida. Aí você volta pelo outro lado, que vai começar esse lado de cá. Esse lado de cá aguarda um pouco, tá bom? Vai ser bem rápido, e nós vamos encerrar nosso culto honrando a Deus daqui a pouquinho com as nossas ofertas. Amém? Vão lá para trás, o lado de cá. Pode vir com a sua garrafa com água e passe em espírito de oração. Ele faz pode começar em pastos verdes. Pode vir, pode passar. Ele faz cumprimento de promessas em pastos verdejantes. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Ainda. Aí volta pro lado de cá. Eu ande pelo vale. Deus
te sustenta ao passar pelos pastos verdejantes. Nada temerei, nada temerei, Nada. nada temerei. Receba força, receba cumprimento de promessa, receba o poder de Deus na tua vida. Nada temerei, Nada. nada temerei. Ele faz-me repousar. Passa em espírito de oração, Pasto porque Deus está te fortalecendo. Deus está te fortalecendo agora. Ele faz-me repousar em pastos pastos verdejantes. verdejantes. Ainda Que eu ande pelo pelo vale da sombra da morte, ou nada. ainda que eu ande. Pode voltar isso, pode voltar, gente. Pelo Vale da sombra da morte, ou nada. eu nada temerei, nada. Eu nada temerei, nada temerei. Nada temerei, nada temerei. Passa em espírito de oração, porque eu creio que cada pessoa que está pisando, tocando, passando com fé por esse caminho, pastos verdejantes, cumprimento de promessas está acontecendo agora. O Espírito Santo está fortalecendo a cada pessoa que passa em espírito de adoração, em espírito de humildade. O meu Deus te cobre agora com a presença dele, porque eu creio no poder do Espírito Santo. Agora o outro lado se prepara para você passar, e quando você passar, você vai passar também em oração. Vai passar em oração dizendo: meu Pai, que esse ano eu possa ver o cumprimento de cada uma dessas promessas do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e que nada me falte. Agora o outro lado podem ir também e pode começar a passar pelo caminho, porque eu creio que Deus, Ele vai te fortalecer, e o Espírito Santo, Ele vai te fortalecer nessa manhã. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus, haverá um milagre. Haverá um milagre dentro de mim. Dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar vida. Esse rio que emana lá na cruz, Ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. aquilo que parecia impossível, Aquilo que parecia Ele é contigo. impossível, Deus é contigo. É Ele que te sustenta. Aquilo
as suas mãos. Usa-me. Sou o teu milagre. Deixa as suas mãos soltas, livre agora. Usa-me. Aleluia. Eu quero te servir. Usa-me. Sou a tua imagem. Sou a tua imagem. Usa-me. Usa-me. Ó filho. Ó filho de Davi. Quem já passou, fecha os teus olhos e fala para o seu pastor assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se declare para o seu pastor como ovelha. Como ovelha, fala para o seu pastor: eu sou completamente dependente de ti. Como ovelha, fala para ele: Pai, me perdoa pelas vezes que eu fiz o que eu quis. Me perdoa, Senhor, pelas vezes que eu desobedeci, pelas vezes que eu pequei contra ti. Vai dizendo para o seu pastor: Pai, me perdoa, porque às vezes eu sou rebelde, às vezes eu sou resistente, às vezes eu tropeço, às vezes eu peco, mas eu peço a tua misericórdia. Mas eu peço a tua misericórdia nesta manhã. Fala para o seu pastor o quanto que você precisa da presença do Espírito Santo na tua vida. Vai dizendo para ele o quanto que você necessita da força, da unção que vem do alto. Fala para ele: Pai, só o Senhor para me fortalecer, só o Senhor para me ajudar, só o Senhor para me levantar, só o Senhor para me renovar. Isso, se declare para o seu pastor. Ainda que você esteja aqui se sentindo vazia, sozinha, sozinho, passando pelo vale, fala: meu Deus, me ajuda, porque eu só tenho a ti, meu Pai. Nós só temos a ti, e é por isso que nós encerramos esse culto, meu Pai, é te adorando, é te buscando, é te bendizendo nesta manhã, porque o Senhor é Deus. Fala para ele: o Senhor é a minha força, o Senhor é meu refúgio, o Senhor, meu Pai, é o meu escudo, o Senhor é o ar que eu respiro. Isso, exalte o nome dele, glorifique o nome dele. Chama de Pai, chama de meu pastor. Adora aquele que te sustenta, adora aquele que te levanta, adora aquele que te renova todos os dias, adora aquele que te livra dos ataques. E é por isso que nós, meu Pai, te adoramos e te buscamos nesta manhã. Diga comigo: meu Deus, como é bom estar na tua casa, te buscando, te adorando. Diga: meu Pai, que nessa manhã a tua presença vinha ser notória na minha vida. Diga: meu Pai, me fortalece, me aviva e me renova. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu corpo. De joelhos, eu imploro teu perdão. Pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Levante as mãos, quero ver a igreja agora. Dai-me o coração. Cadê os adoradores? Cadê aqueles que amam a
Encerramos esse culto, meu Pai, te adorando, te louvando. Recebe, meu Pai, a nossa alma. Recebe o nosso coração, meu Pai. Tira a dureza do meu coração. De joelhos, eu me imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão. do beber. Bebendo vinho e partilhar do pão. Estenda suas mãos em direção do nome de Jesus aqui no altar e diga assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga: meu Pai, eu sairei da tua casa, mas não sairei da tua presença. Diga: meu Deus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. O que Deus merece cada um de nós agora? Mais forte para o nosso Deus.